vocês dois, eu quero que cada um dê um parecer do que acha. Tá. Particularmente o Salmo 91. Você acredita que o Salmo 91, ele tem algum efeito sobre situações da vida? Porque, olha só o que eu estou perguntando para vocês, porque o Salmo 91, ele é o salmo mais conhecido da Bíblia. Em qualquer casa que você chegue, se você chegar na casa de 99% da população brasileira, você vai encontrar uma Bíblia em cima de um rack, em cima de uma estante, dentro de um quarto, numa escrivaninha, em cima de uma mesa, aberto no livro do Salmo 51, dentro... 91. Por exemplo, eu já trabalhei de portaria e já fiz entrevista em algumas portarias, e os vigilantes, os porteiros, eles levam uma Bíblia, abrem no Salmo 91 e deixam lá. Dentro de carro, eu já vi a Bíblia ali coladinha, o cara colou as páginas da Bíblia para ficar aberta no Salmo 91, com aquele amuletozinho do povo católico, né? Marco, ó, se você pegar para fazer uma exegese do Salmo 91, é claro. Olha como começa o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Enquanto você procura... achou? Aqui já achei. Você observa que o Salmo 91 começa, depois vem as bênçãos. Mas antes da bênção, tá dando o manual das bênçãos. O Salmo 91. O Salmo 91 tá falando... o Salmo 91 é rico em proteção. As pessoas pegaram o Salmo 91, Léo, como um amuleto. Exatamente. Mas você acha que o Salmo 91 não é um amuleto? Não. Salmo 91 começa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Peraí. Aquele que habita. E para habitar nesse esconderijo do Altíssimo, alguém vem e habita na tua casa, mora na tua casa? Acredito que não, né? Para habitar na tua casa, para morar na tua casa... Tem que ter intimidade. Tem que ter intimidade, tem que respeitar a tua hierarquia, tem que respeitar as tuas regras. Sim. Tem que uma série de fatores, tem que ser íntimo teu. Agora, então por que uma Bíblia aberta vai fazer eu habitar? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra aí começa... A sombra do Onipotente descansará. Mas é para aquele que habita. Olha o Salmo 15. Mas, Queiroz, eu sei que a Bíblia... Eu sei que você já até peguei um estudo com você sobre isso. Não, calma aí. Mas deixa eu te falar aqui. Calma. Eu quero falar uma coisa para você. Você tá me dizendo que o Salmo 91 não é um amuleto. Pode deixar, pode colar ele, pode duplicar, pode botar 300 Bíblias. Não vai acontecer nada. Eu acredito, olha, eu tenho um pensamento um pouco contraditório. Você é meu pastor, eu respeito a sua... Só que assim, eu acredito na fé. Eu vou te contar um testemunho aqui ao vivo agora, para todo mundo. E eu quando eu era mais jovem, que eu ainda não sou velho, né, gente? Peraí. Mas quando eu era um pouco mais jovem... Isso é que você diz, né? Léo, eu era uma pessoa um pouco meio atormentada. Certo. Eu tinha umas certas visões que até hoje eu não entendo muito bem o que era. Uhum. Mas algo no mundo espiritual me atacava. E eu começava a ver coisas. E era sempre depois da meia-noite. Certo. Tinha um horário específico. E quando eu ficava atormentado com aquilo, eu começava... como se eu não enxergasse mais. Eu me lembro muito bem que era uma angústia muito grande que eu passei. Isso com quantos anos? 10, 15 anos. Até os 15 anos, a última vez que aconteceu comigo, eu morava lá no Baianão, em Porto Seguro. Né? Deixar um abraço aí para todo mundo de Porto Seguro, do bairro Baianão, Bahia, que está nos assistindo, que nos acompanha. Nossa Bahia, né? A Bahia é maravilhosa. E a última vez que eu tive esse atormento, eu tinha 15 anos. Mas, Léo, quando eu descobri o Salmo 91, desculpa, eu venci esse mal. Por quê? Porque eu comecei, aquele que habita... Enquanto eu estava atormentado, eu comecei a caminhar e não sabia por onde eu estava caminhando. Daí eu comecei, eu me socorri.
Eu falei, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Léo, em questão de segundos, eu comecei a ver a rua, eu comecei a ver por onde eu estava indo, e daí pra cá, outras... Ele virou uma espécie de amuleto para você. E o mal não me atacou mais. Olha só. Eu vou responder. Certo. Eu só vou finalizar aqui. Ó. Certo. Existem perguntas que a gente sabemos responder. Como que eu vou responder porque parou de atacar? Eu creio, que parou de atacar frutos da oração de minha mãe e dos meus tios, que são pastores. Eu também acredito nisso. Mas não creio foi porque você leu o Salmo 91. Na verdade, eu aprendi e decalquei de código de tanto o povo dizer que aquilo ia fazer efeito. Então, você falava pra alguém que era crente que estava tendo esses pesadelos? Falava. E as pessoas diziam, quando você vir isso, você começa a clamar o Salmo 91. Por exemplo, Maria... então calma aí. Teve legalidade no mundo espiritual decretada por alguém que é crente. Ó a câmera, ó a câmera, ó a câmera. Opa, desculpe. Então... Tá boa? Ó, então está explicado. Por isso que a gente não pode ler um texto sem um contexto. Você vê o contexto da história dele? Então eu creio, por quê? Então quando você acha que foi liberado uma palavra... Não, foi liberado, eu tenho certeza que foi liberado uma palavra de alguém que é crente. Então quando você leu o mundo espiritual, que é Deus... O Salmo 91 foi uma chave. Não, sim, uma chave, por quê? Porque alguém crente falou. Porque se Deus não age, o poder da palavra não foi liberado. Quando Elias falou assim, ó, a partir de hoje não chove, Deus tinha falado que não ia chover? Não. Mas por que o céu travou? Porque um justo falou. Porque Deus honrou a palavra de Jó. Se tem moral no céu, é quem é crente. Sim. Então, eu acredito nisso. Então, através da vida dessa pessoa que é crente, ela liberou. Quando você sentir isso, fale o salmo tal. Então, quando você falou tal, o salmo tal, o próprio Deus falou assim, opa, chega. O meu servo falou. Então, você vai crer, vai começar a crer por quê? Porque alguém crente falou. Você vai começar a temer. Agora, no caso, então, você está me dizendo que alguém liberou uma palavra e quando eu acreditei na palavra desse crente, porque verdadeiramente a pessoa que me falava isso era crente, que eu vou dizer uma coisa pra você, se tem pessoas que verdadeiramente são crentes, são na minha família, Léo. Graças a Deus por isso. Eu acredito na crença deles porque eu acompanho de perto e eu digo aqui em casa direto, quando o cara é safado, eu digo, o cara é safado, o cara não é crente não. Mas quando o cara é crente, assim como eu falo do Queiroz também, né? Então, mas voltando ao assunto, você acha, só para você complementar, você tá me dizendo que a palavra foi dita e quando eu passei pela dificuldade que eu clamei o Salmo 91, Deus repreendeu o mal para honrar a palavra, nunca mais. Eu tinha pesadelo todas as noites, o lobisomem me pegando. Tá repreendido. E aí eu rezava, na época eu rezava. O Pai Nosso. Eu não era crente, eu rezava o Pai Nosso. Aquilo sumia, mas no dia estava no mesmo horário. Engraçado, Queiroz, era sempre assim no mesmo horário. No mesmo horário para me atormentar. Mesmo horário, eu já sabia, eu tinha medo de dormir que no mesmo horário. Agora aqui voltando, Salmo 91 começa como, Léo? Aquele que habita no esconderijo. Pronto, aquele que habita. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Fez uma pergunta. Quem morará no teu santo monte? Aí o próprio... Outra pergunta. Aí o salmista responde. Ele mesmo responde. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos é reprobo, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Ou seja, existe uma série de degraus aqui para morar nesse esconderijo do Altíssimo, para morar no tabernáculo, para ter intimidade com Deus.
Então, a Bíblia aberta no Salmo 91, em si, não vai fazer efeito nenhum. Porque você vê, o cara mente, o cara se prostitui, o cara adultera, o cara bate na mulher, o cara xinga. A Bíblia está aberta. Sim. E ele está praticando, mata, rouba, fuma, cheira, faz tudo que não presta, mas a Bíblia está aberta. Você acha que a Bíblia aberta vai ser um amuleto, vai ser a chave de fechar a porta? Se ele está abrindo a porta todos os dias para o mal. Eu acreditava nisso até esses dias, mas agora que você falou isso... Mas antes deu... Deixa Léo tá na ponta do gatilho. Eu sei que Léo tem uma palavra aí, de repente pode mudar o meu pensamento. Pode ser. Então vamos ouvir. É muito interessante isso, que uma coisa que a gente deve deixar bem claro é que nosso testemunho ele não serve como doutrina, né? Então nenhuma doutrina ela deve ser formada em cima do nosso testemunho de vida. Até porque o nosso testemunho é apenas um testemunho e talvez ele sirva para ajudar alguém a chegar a Cristo ou não. Vai depender muito do qual é o propósito que Deus tem. Interessante é que quando o Salmo 91 ele começa aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele no hebraico ele é um pronome neutro, ou seja, dá uma ideia de que qualquer pessoa tem a liberdade de habitar no esconderijo do Altíssimo. Tá? Mas quando a gente fala sobre transformar um texto bíblico em amuleto, aí já muda de figura. Porque eu acredito que cada texto bíblico, por si só, tem a sua influência espiritual. Para cada indivíduo. Por exemplo, eu particularmente gosto muito de Hebreus 10, 31. Esse texto ele faz com que cada dia eu renuncie a mim mesmo. E esse texto diz o que, Léo? Diz exatamente assim: coisa terrível é cair na mão de um Deus que está irado. Misericórdia. Então, toda vez que eu leio esse texto, eu procuro não andar nesse chão escorregadio do pecado e me desviar daquilo que me parece bom aos olhos. Mas a pergunta é, o Salmo 91, ele pode ser tido como amuleto? Não, mas como já foi dito aqui, o irmão Queiroz deu um exemplo de que todo texto por si só tem o seu poder espiritual na vida de todo mundo. Uma coisa é um pobre ler a história do jovem rico, não vai sentir exatamente nada. Outra coisa é um rico ler a mesma história e entender que Jesus está mandando ele vender tudo aquilo que tem. Está entendendo? Sim. O texto vai mudar de acordo com quem está lendo. De acordo com a necessidade, com a situação que a pessoa está passando. Exatamente. Aí Queiroz deu um exemplo interessante. Ele disse que o fato de alguém ter mandado você ler o Salmo 91 tenha aberto uma legalidade no mundo espiritual e por isso foi atendido. Por isso eu fui liberto, o mal me deixou. Exatamente. Olha só, Léo. Só que... completando, e você já vou abrir uma aspa certo. no que você está falando. Quando Paulo pega o lenço e manda levar o lenço em seu nome, no nome de Cristo, os milagres acontecem? Sim. Por que aconteceu então o milagre? Porque Paulo mandou no nome de Cristo. Ele falou, era um homem que tinha autoridade no mundo espiritual. Ele pegou o lenço. Ele falou, eu não vou, mas o meu lenço vai, leva. E toca. E aonde tocou foi curado. Porque ele não podia ir. Mas aí eu lhe digo, então por quê? O céu tá vendo. A mesma coisa quando for expulsar um demônio lá. O cara que não era crente, ele viu o Paulo expulsando o demônio e aí foi expulsar o Jesus de Paulo eu conheço. Peraí, eu sei quem é Paulo. Eu sei quem é o Deus dele e vocês quem são. Tome cacete. Mas quebrou os caras no cacete. Eu sou apaixonado pela ideologia de Paulo. Paulo, ele... Então você vê, Léo, que tem tudo a ver com o que você está falando? Essa ideia do mundo o mundo espiritual, Marco. Ele é mais visível do que a nossa realidade. Isso é fato. Isso é fato. A diferença é que nós não enxergamos isso. Então você não acredita que o Salmo 91... O Salmo 91 em específico, não. Tá, então eu vou abrir Só que aí, deixa eu complementar Complemente. aqui, porque o que ocorre? Aí a gente tem uma problemática. Eu ia te falar agora. Qual é a problemática? Ele deu o exemplo de Paulo que... Paulo é Pedro, eu não me recordo ao certo, não sei se é Pedro ou é Paulo, mas eu acredito que seja Na questão Pedro, do lenço. Da questão do lenço, acho que foi Pedro. O lenço foi Paulo. Foi Paulo?
Então, Dorca que costurou os lenços. pronto. Pedro foi a sombra. Só que aí a gente tem aquela história dos 70 de Jesus. Jesus, ele dá autoridade aos seus discípulos para expulsar demônio. Só que, em seguida, os mesmos discípulos que receberam a autoridade para expulsar demônio, os mesmos discípulos que vieram felizes porque viram que os demônios atendiam a sua ordem, a ponto de Jesus ter que corrigi-lo e dizendo que é melhor que vocês estejam felizes porque o seu nome está escrito no livro da vida, do que os demônios terem obedecido a sua ordem. Vai acontecer uma coisa interessante, porque agora um pai aflito leva um menino entre 13 e 14 anos, que sofre aparentemente de epilepsia, e os discípulos de Jesus, que recebeu poder, autoridade e o Espírito Santo, não conseguiu expulsar. E aí? Mas ele já tinha autoridade. Jesus não deu? Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim. Aí, o que me faz pensar? É ortodoxo isso aí, porque da mesma forma que é uma verdade o que Queiroz está dizendo, que a pessoa que está ligada com Cristo, ela tende a ter uma autoridade espiritual no mundo espiritual, mas isso aí também ela envolve aqueles que não têm, pela crença que criou na pessoa de Jesus Cristo. Eu ia chegar aí. Agora, peraí. Eu ia chegar aí. Talvez tenha acontecido o que Queiroz disse, por causa da sua mãe, do tio dele que orava por você, o resultado final do Salmo 91 foi mais eficaz, mas a sua crença de acreditar que aquilo poderia realmente resolver o seu problema, com certeza tem um peso muito interessante. Hein, Léo? Quando o centurião chega para Jesus e fala, não precisa ser ir lá em casa. Lá em casa, exatamente. Jesus queria ir. Basta o quê? Na verdade, vocês... Basta uma palavra sua. Eu quero... Mas é de Jesus, não é qualquer um. Mas, por exemplo... Entendeu? Já pensou se Marco Aurélio diz, vai lá segundo a minha palavra? Mas poderia dizer. Olha só, se você tiver enquadrado... Não falta fé suficiente. Olha só, isso. Se você tiver enquadrado dentro da Bíblia e viver uma vida em santidade, você dá uma palavra e acontece. Fazer agora... Ó, rapidinho. São vários exemplos. São vários exemplos. Jesus, o centurião tinha fé que ele falou, não precisa você ir. Exato. A sua fé foi ler o Salmo. Entendeu? Só que agora é o seguinte. Só que esse Salmo não serviu de amuleto. Não. Porque você não tinha o Salmo aberto. Em resumo, não é um amuleto. Em resumo, não. Mas eu até hoje ainda acredito, mesmo com toda... Assim, eu já vi Queiroz pregar, esmiuçar muito o Salmo 91. Eu já vi outras pessoas também expressar o Salmo 91. Só que é algo que está marcado dentro de mim e algo que eu cresci acreditando. Por quê? Porque as pessoas tendem a isso. E daí, por crescer no lar evangélico, você acaba tendo uma compreensão melhor das coisas. Eu acredito também, Queiroz e Léo, que a Bíblia fala sobre a fé. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, sobre a fé. Mas antes de entrar no assunto da fé, eu acredito que a fé move, a fé age. Por exemplo, quando eu li o Salmo 91, eu acreditei piamente que o Salmo 91 ia me libertar. E Deus, ele se alegra. Mas por que você creu? Porque alguém me falou. Só que aí a gente vai para outra... Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o Salmo 91 é o quê? A palavra de Deus. Na verdade, Marcos, Jesus foi impedido de fazer milagres por causa da incredulidade do povo. Você está entendendo onde eu quero chegar? A Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Chuva. Granizo. Sério? Interessante que... meus irmãos, aqui está chovendo agora e caindo gelo, granizo. Granizo, é verdade. Onde estava Parou fazendo um sol de 31 graus, hoje está chovendo granizo. Lá na rua tinha um rapaz que ele sempre ficava endemoniado. Meu carro, Miquel. Eu perdi até Consiga, Barão. Eu era pequeno na época. Na época eu era pequeno e ele ficava endemoniado, ele comia vidro e não se cortava.
e era 5, 6, 7 homens para segurá-lo e não conseguia. E um certo dia uma moça foi indagada, ela era cristã, e a mãe desse rapaz desesperadamente veio até ela e perguntou o que ela poderia fazer para que aquela situação acabasse. E interessante que essa senhora cristã, ela rasgou a página da Bíblia do Salmo 91 e mandou colocar dentro da boca do rapaz. Depois que foi feito essa ação, nunca mais ele ficou endemoniado. E aí, Varão? Você está entendendo? O Salmo 91, ele tem um negócio aí, eu não sei. Varão, Na verdade, os judeus eles acreditam que existem salmos especiais. E um deles é o Salmo 91. Rituais feitos em cima do Salmo 91. Do Salmo 91. Varão, eu acredito, sinceramente, eu tô abrindo meu coração. Eu acredito que existe alguma coisa diferente com o Salmo 91 e que, sim, eu concordo com a tese de Queiroz porque ele está falando baseado na palavra. Acredito na sua tese também, porque você também está falando baseado na palavra. Olha só, o que eu falei, eu não falei com a ação de um crente. O que eu falei, nós estamos falando de amuleto de pessoas que são simpatizantes da fé. Tem esse lado também. Porque a Bíblia sozinha aberta, é um livro qualquer. Não Olha só, o que eu estou falando é totalmente diferente desses testemunhos que vocês estão dando. O que nós estamos falando de amuleto são pessoas que são a Bíblia aberta ali no Salmo 91 vai proteger, vai trazer uma proteção. E ele cheirando praticamente em cima da Bíblia. Então eu não creio nessa proteção. Não, eu também não acredito nessa proteção. Eu creio, por exemplo, nós falamos na instante sobre teologia, pessoas que não fazem e não têm uma como é que eu posso dizer assim, um aprofundamento dentro da palavra. Interessante que até Satanás usou o Salmo 91. Tá de brincadeira comigo. Não, Mateus capítulo 4. Com certeza. Na tentação de Jesus, ele vai dizer... só de pão viverá o homem, não? Não, aí é Deuteronômio, se eu não estou me enganando, é Deuteronômio, capítulo 6. Dá ordem aos seus anjos para que não tropece com seu pé em pedra. Ou seja, pula daqui que os anjos vão te pegar. Te segurar. Ele está dizendo que você vai estar enquadrado dentro da palavra. Mas o que eu estou falando é o seguinte... Todas essas ações que vocês falaram, que aconteceu, que rasgou a Bíblia, botou dentro da boca, são crentes que não têm conhecimento bíblico. Mas funciona. Sim, calma, vou chegar lá. Funciona. Na sua ignorância, Deus entende e age. Mas aí agora, Queiroz, eu tendo a pensar diferente, porque o que acontece? O fato do seu conhecimento bíblico, na verdade, ele é só prejudicial. Por que eu digo isso? Porque quanto mais você conhece, mais pecador você é. Sim. Né? John MacArthur vai dizer que cuidado com o seu conhecimento bíblico. Ele vai ser usado contra você no juízo final. Meu Deus do céu, vou parar até de ler a Bíblia depois disso. Não, jamais. Não mais não. Jesus vai dizer que aquele que coloca a mão no arado, não olha tira. Para trás. Jesus também vai dizer que aquele que conhece, era melhor não ter conhecido. Meu Deus. Já que conheceu... É melhor que... Você veio aqui hoje para me bater, foi, Varão? Não, jamais. Eu tive uma experiência do seguinte, eu tinha um pastor na Deus e Amor, o pastor chamado Ítalas. Ele era um homem muito espiritual, não sabia escrever um ar com copo. Eu vi ele pregar no Salmo 91 como alguém que tinha feito teologia. Misericórdia. E aí você me pergunta... Como? Então, o nosso conhecimento, ele não deve ser associado às ações de Deus. Deus, ele não usa o nosso conhecimento para fazer ações. Ao contrário, ele usa qualquer pessoa para agir. Você foi num ponto muito profundo. Porém, quanto mais conhecimento você tiver a respeito de quem é Deus, bem provável que mais você será usado. Mas o fato de alguém não conhecer e ouvir a voz do Espírito, ela tende a ser mais eficiente do que aquele que é teólogo e não consegue ouvir. Profundo isso, viu, Varão? Então não adianta
eu saber o que está escrito, aplicar de forma teológica, e meus ouvidos estão tapados para a voz daquele que realmente sabe o que a igreja precisa. Verdade. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim. Então, a gente já viu pessoas que não sabia nem ler, mas fazendo coisas extraordinárias no culto. É isso que eu estava falando. O que acontece é o seguinte, o mundo espiritual é inexplicável. É inexplicável, exatamente. Então, olha só, ele atua na vida da pessoa Na verdade, é aquilo que você falou no começo, vocês falaram no começo. A Bíblia, ela atua, Deus, na verdade, através da palavra, ele atua na vida de cada um conforme a sua necessidade. Naquele momento, o livro 91 foi uma chave que foi, talvez... crucial para a sua vida, para aquele momento. Exatamente. E através do Salmo 91... E não tem problema nenhum, no meu ponto de vista, você ter ele como um texto especial mais para você. O que eu acho que eu e irmão Luciano concorda plenamente, é que nós não podemos transformar um texto em específico em amuleto, porque todos os textos bíblicos têm a mesma importância. Mas só que isso vai divergir entre indivíduo para indivíduo. Varão. Mas se você acredita que o Salmo 91, você que é cristão, deixar bem claro como o irmão Luciano falou, se você acredita que o Salmo 91 vai proteger você, eu não vejo problema nenhum. Agora, o inverso também é verdade. O fato de alguém que não tem nenhum relacionamento com Deus eu vou e volto, porque existem condições. Existem condições. Antes de você falar as condições, eu quero botar uma pedrinha aí. Calma aí. Você tá muito fácil. Antes de você falar, eu quero mandar um abraço pro meu irmão William, que está acompanhando o seu canal, meu irmão John e meu irmão Nadson. Manda um abraço para eles aí. Nadson, William e o John. E o John. Um abração para vocês aí. O Léo aqui é bênção aqui na minha vida, tá? E também quero pedir a você, se vocês ainda não são inscritos, se inscreva aqui no canal que vai estar nos ajudando, hein? Léo, eu quero botar uma pedrinha agora aí nesse angu de vocês aí. Angu não. Quero botar uma pedrinha agora no angu de vocês. Você conhece essa palavra angu? Qual o baiano que não conhece? E agora, você me disse que o Salmo 91 não pode ser usado como amuleto, eu concordo, mas existe a questão da fé. Calma, eu vou botar a pedra agora, é agora que vem a pedra. Quando uma pessoa, crendo em uma imagem, crendo em uma imagem, sobe uma escada de joelhos, 500 degraus, e quando ele chega lá em cima, ele foi curado de uma enfermidade. Você não acha que o Salmo 91 tem mais poder, porque é a palavra de Deus, do que aquilo que a pessoa fez, um ato de fé? Você não acredita que lendo o Salmo 91 pode ser um ato de fé? Vocês dois? Léo e o pastor Queiroz? Eu tenho certeza que sim. Eu já creio que é ação demoníaca. No fato de ler o texto bíblico? Não, o fato de subir e ser curado. Porque ele está crendo numa imagem. E a imagem por si só, você sabe que tem duplo sentido, tem dois nomes. E um detalhe interessante também que eu consigo enxergar, Queiroz, é que Deus não divide a glória dele com ninguém. Não. Se o milagre aconteceu e Deus viu que essa glória, esse reconhecimento... A glória não... Nesse caso aí, eu vejo muitos casos, né? Assim, a gente acompanha, a glória não vai para Deus, a glória vai para a imagem. Não, então é isso que eu quero, é onde eu quero chegar, exatamente. Então, a santa tal me curou, o santo tal me curou. Exatamente. Então na minha mente, pelo menos no pouco conhecimento que eu tenho, não faz sentido Deus ter feito esse milagre. Mas e quando a Bíblia diz que a fé move montanhas? Mas não é a fé na imagem, é a fé em Jesus Cristo. Mas você não acha que Deus... Eu tenho que botar a pedra, nesse caso eu vou ter que botar umas pedrinhas. Você não acredita que Deus operou, porque na verdade não sou eu que estou colocando essa pedra. Eu escuto, isso que eu estou falando são pessoas que falam para mim. Eu já ouvi falar isso. Deus não curou aquela pessoa por causa, para honrar
esta palavra, que a fé remove montanhas, Deus não curou aquela pessoa para honrar a fé desta pessoa? Ou você compartilha do pensamento do pastor Luciano Queiroz, que foi o diabo que curou esta pessoa, porque o diabo também manifesta o poder aqui na terra? Exatamente. Olha só, às vezes a gente fica impressionado. O que Jesus disse? Jesus disse que naquele grande dia pessoas iam fazer milagres talvez maiores do que ele fez, e pessoas iam ser impressionados. E naquele grande dia ele dizer assim, ó. Mas olha, baseado dentro disso, não se encaixa isso? Não, calma aí. Aí naquele grande dia, quando você é arrebatado, aí Jesus vai dizer, ó, apartai-vos de mim, maldito, pois eu não te conheço. Ah, Senhor, mas em teu nome eu curei os enfermos. Ah, Senhor, em teu nome expulsei demônios. Ah, Senhor, o cara com a vida toda troncha. Ou seja, eu creio, essas pessoas que sobem essas escadas e andam, se sacrificam, porque o sacrifício já foi feito. Não precisa mais de sacrifício, né, Léo? Não. O sacrifício já foi feito totalmente. Então, todas essas pessoas que agem por causa de tal santo, que eu não vou falar o nome aqui, devoto de tal santo, não sei quem, eu vou não sei para onde, eu vou subir escadaria, vou fazer isso, fez tal promessa. Todas essas pessoas, ao meu ver, que alcança essas curas, é o próprio inimigo alimentando a fé dele para escravizar ele ali. Porque se não fosse assim, não teria as casas para a pessoa fazer voodoo, fazer feitiço, fazer tantos tipos de coisa. Então, o diabo é imitador de Deus. Sempre foi. Queiroz, não perca seu raciocínio, mas o Isaac está dizendo aqui que é a fé dele, que é a fé da pessoa. Queria deixar também um abraço aí para o presbítero Isaac, que está nos acompanhando aqui na nossa transmissão aqui do Cat Café Cristão. Isaac é benção. Isaac, você está me devendo uma visita aqui, hein? A gente vai estar marcando aqui, agendando aqui um dia para você estar sentando na mesa aqui e vir contar um pouco da tua experiência aqui. Você tem testemunho para contar, hein? Verdade. O povo quer ouvir o seu testemunho, que é bênção. Também... Mas que eu não entendi a pergunta de Isaac aí. A fé dele é o quê? Ele disse que é a fé que conta. Exatamente, eu acredito que ele falou aqui, foi pela fé dele. Ele acredita que pela fé do Salmo 91, pelo Salmo 91... A fé que ele depositou no Salmo 91, ele acredita que foi curado. Também... Calma aí, rapidinho. Olha só, rapidinho antes de você ler. Ele também disse que foi pela misericórdia. Tá. Depois que a igreja ser arrebatada, vai ter essa Bíblia aqui na Terra? Eu acredito que não, porque o anticristo vai queimar tudo isso, né? Vai ter. Vai ter? Eu acredito que não, porque eu acredito que o anticristo não vai querer a palavra de Deus. Não, meu filho. Depois que o Espírito subir, isso aqui perdeu sentido. Não vai ter sentido nenhum se é o próprio Espírito que inspira. Convence o homem do pecado, do juízo. Família vai ter mais ação. Queiroz, Família Projeto de Deus tá falando aqui. A Bíblia aberta não tem efeito nem para crente, quanto mais para ímpio. Olha a fé. Apareceu aqui o coraçãozinho, eu não consegui assim. É assim, do ímpio, olha a fé, faz acontecer. Então, o que acontece é o seguinte, eu creio que o Salmo 91 é um texto como todos os textos da Bíblia. Claro, como o Léo falou, para os judeus tem aqueles salmos que é uma pedrinha a mais, assim, eles olham diferente, né? Um tesourinho a mais. Só que, ao meu ver, ele é aberto em si só, porque ele começa, é como se a gente não... Então não precisa a gente viver a Bíblia, porque o salmo já está escrito, aquele que habita... É aquele que habita, que é detentor dessas promessas, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí, ó, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Então, é alguém que crê, é alguém que vive, é alguém que anda. Não é alguém que deixa aberta. É a mesma coisa eu botar uma cruz no pescoço,
Essa cruz vai me defender de quê, Léo? De nada. Não vai me defender, não tem poder nenhum. Eu concordo com você Agora, também. que nem ele falou ali, por exemplo, que eu comecei a falar e não consegui concluir. Ele falou, a irmã pegou, rasgou e botou dentro da boca do cara endemoniado. Rapaz, tudo é válido para uma pessoa que crê. Para aquele que serve. habita. Para aquele que habita. Os céus trabalham por ele. Meu irmão, se tem uma coisa Tudo que é a- ligado no céu, né? tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, aí Deus está olhando ali, ó, peraí. Vamos fazer aqui, ó, vamos fazer essa conjectura. Que nem a gente falou lá atrás. Deus não mandou parar de chover. Do nada ele escuta uma voz falando assim, a partir de hoje não cai chuva, nem orvalho, nem nada. Aí Deus fala, opa, por que ele tranca tudo aí? Trava tudo. Entendeu? Ou seja, é o meu servo que falou. Ah, mas foi Deus que mandou? Não, não foi Deus que mandou, mas meu servo falou. Ele tem moral comigo aqui no céu. Então, quando um crente que é fiel a Deus, ele age aqui na terra, muitas das vezes na sua ignorância, os céus não vê com ignorância. Você pega uma pessoa que está meio na igreja, ela canta totalmente desafinado. Verdade. O céu recebe? Você pega Davi. Eu acredito que a pessoa quando faz de coração, né, que nem você falou, e eu acredito que é aquilo que Léo falou no começo. Às vezes o homem ele olha pela A ótica de Deus não é a ótica não é a humana. ótica humana. Você pega Davi voltando da guerra, voltando com a arca. A Bíblia diz que ele arranca as vestes e sai soltando nu. O homem olha na terra e fala, rapaz, que cara é esse? Esse aí ficou louco. A mulher dele olha do terraço e diz assim, ih, rapaz, isso é postura de rei? Aí Deus olha, peraí, para você não é, mas não é postura de rei, mas é postura de adorador. Você não sabe como é que tá o coração dele. Eu tô recebendo a adoração dele. Então a partir de hoje você não vai gerar filho, não vai gerar nada. Ela ficou estéril, a mulher de Davi, porque foi julgar a adoração dele. Então, o que é loucura para nós, entendeu? Então, que muitas das vezes é loucura, a gente vai julgar por uma ação, Deus não olha dessa forma. Deus já olha de outra forma, Deus vê de outra maneira. Então, muitas das vezes na ignorância que a gente vê as pessoas agindo, Léo, na ignorância, mas para Deus não é, Deus se agrada. Exatamente. Deus agrada dessas Pela ações. fé Ela falou assim, depositada. eu não vou lá não, mas eu vou pegar aqui. Para uma pessoa que é teóloga, diz, isso é uma ignorância. É ignorância, exatamente. Mas não você faz manda- sentido nenhum. Não faz sentido. Que isso? Que coisa é isso? Tal. Ele vai julgar todo o contexto daquilo ali. Não era para fazer assim. Era para fazer desse jeito. Mas Deus anda na contramão. Deus não tá nem aí pela nossa... Como deve ser a introdução, como deve ser o desenvolvimento. Exatamente. Não é verdade? É. Aí Deus fala, ih, rapaz, quer saber nada? Vaza, demônio. Mete... Exatamente. Tipo assim, o que conta mais, na verdade, é o relacionamento que o crente tem com Deus, né? Positivo. É o relacionamento, com certeza. Meu irmão, se você tiver um relacionamento com Deus, você pode ter certeza que o céu tá na terra e você tá no céu, e o céu tá dentro de você e tá tudo junto. Não tem pra onde correr, não. Não tem. Não tem. Então, o que eu creio é que tudo que nós estamos falando que rasgou a Bíblia, botou dentro da boca, você fez a oração em sonho porque um parente, nosso tio, não sei quem foi, falou pra você fazer, é o céu dizendo, peraí, quem mandou fazer tem legalidade aqui, tem autoridade aqui no céu, é conhecido aqui. Ah, mas não é dessa forma. Meu irmão, você acha que Deus está preocupado se é dessa forma ou não é? Deus quer honrar a pessoa. Que nem eu costumo falar. Quem criou os animais? Deus. E quem deu nome aos animais? Adão. Ele não poderia ter dado o nome? Ele falou, vou honrar você, Adão. Deu o nome, a parte mais difícil eu já fiz. Agora coloca o nome aí. O Isaac está falando aqui que ele colocou a Bíblia na cabeça de uma pessoa que estava possessa por demônios e essa pessoa ficou liberta. Ele não tem base Mas bíblica. ele tinha feito como eu digo, 3 dias de jejum também, né? Aí não tinha capeta no inferno que ficasse também, né? Ah, Isaac. É porque, na verdade, é como eu disse no início, o nosso testemunho não serve para doutrina, entendeu? Então, tipo assim, base bíblica ele não tem nenhuma para botar a Bíblia na cabeça do endemoniado e sair. Só que, no momento
o contexto dele naquela situação. A fé dele foi o suficiente para fazer isso. Talvez comigo isso não acontecesse, que eu não faria. Se você for ver, quantos endemoniados já rasgaram a Bíblia? Vários. Comeram a Bíblia, sentaram em cima. Fumaram maconha fizeram com a xixi folha em cima da Bíblia. E aí? Entendeu? Aconteceu o quê? Nada. Meu irmão, só vai acontecer alguma coisa com aqueles que têm legalidade. Isaac fez 3 dias de jejum, ele quer o quê? Até com a pedra, ele beijando a pedra na Quer se ele cabeça. cuspisse lá, né? O cara ia sair. Com 3 dias de jejum e oração, não tem capeta no inferno. Meu irmão, por onde o cara passar, os quarteirão vai esvaziando. O diabo fica torcendo, passa logo, passa logo.